Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos iniciando o Lições Espíritas de hoje. Vamos tratar de mais uma lei moral, que é a lei da adoração, que está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos. É um estudo bastante interessante, que eu convido você a prestar bem atenção, porque fala diretamente do espírito criado com Deus, o Criador. Importante saber essas relações. À medida que nós formos evoluindo, essas relações vão ficando cada vez mais estreitas. Hoje, nós temos ainda alguma dificuldade de ter essa relação com o nosso Criador, mas isso vai acabar. Então, Allan Kardec e a espiritualidade já começam a nos iniciar nesse projeto. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Lei da adoração. Eu e o Pai, numa relação ainda pequena, mas que o tempo vai me ensinar que preciso dele e ele está comigo. A adoração é assim, um ponto referencial entre eu e ele numa comunhão definitiva e glorificadora. Sim, meus amigos, esta é a nossa necessidade, né, de buscarmos o nosso Pai. O nosso estudo de hoje vai ser todo este. Então, vamos continuando aqui. A lei da adoração, lições espíritas. Allan Kardec e a espiritualidade inauguram no mundo uma forma diferente de buscar a Deus. É a relação perfeita entre pai e filho que todos somos. Precisamos nos convencer disso e de que tudo que se cria a partir do fluido cósmico universal cria-se para que o filho cresça e amadureça ao ponto de retornar ao pai sábio e virtuoso. Até lá, há muito trabalho e muitas conquistas de virtudes que nos proporcionarão aberturas conscientes que haverão de nos mostrar que tudo que existe, existe do pai para o filho. Esse texto fica à guisa do editorial do nosso estudo de hoje. Espero que vocês possam percebê-lo, possam entendê-lo, porque é necessário começar a buscar essa relação mais direta e mais estrita com o nosso Pai, que é Deus. Dando continuidade, então, Allan Kardec faz o primeiro subtítulo do estudo, que é o objetivo da adoração. Vamos ver o que é composto isso aí. Na questão, né, 649, Allan Kardec pergunta: em que consiste a adoração? E os espíritos vão responder: na elevação do pensamento a Deus, deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Às vezes a gente tem alguma ideia diferente, falsa, de que Deus vive lá no trabalho dele, esperando que os seus filhos o adorem, como aqui pessoas gostam disso, de ser ego inflado. Nós temos que entender que não é nada disso. O que a espiritualidade está dizendo, né, é que nós temos que elevar o pensamento a Deus. Porque, elevando o nosso pensamento a Deus, nós estamos estabelecendo algum ponto de contato com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então, é isso que consiste essa adoração, né? Na questão 650, Allan Kardec vai perguntar assim: origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Então, a pergunta que Kardec faz é: será que nós já nascemos com esse sentimento inato de buscar a Deus, ou isso é um produto de ensinamentos religiosos, teológicos, filosóficos, que o espírito vai adquirindo ao longo da sua evolução? Então, vamos ver a resposta dos espíritos. Olha, sentimento nato, como é da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Muito interessante a resposta.
porque vai dar um sentido a um aforismo que existe assim, quer ver? Ele fala que a marca de Deus no homem, né, é a marca do autor na sua obra. Então, todos nós trazemos essa marca de Deus em nós. Muitas vezes, no momento de ego inflado, de uma tortura desse ego, a gente às vezes acha que não existe Deus. Mas a presença de Deus em nós é inata. E mais cedo ou mais tarde, o homem vai buscar essa relação e vai vencer esse ego inferior para aproximar-se do Pai e verá que nessa aproximação ele será muito mais feliz. Questão 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Será que teve, gente? Vamos ver o que a espiritualidade responde. Olha, não, que nunca houve povos ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. A gente pode considerar que, estudando as religiões, todas elas, né, nos remontam à ideia de um ser supremo. Brahma, na Índia, né, lá no Akhenaton, lá no Egito, nós temos o Deus. Nós temos na Grécia também, né, esse ser supremo, muitas vezes dito como Zeus, ou como os outros grandes deuses do Olimpo. Então, todas as civilizações buscaram o entendimento deste Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se você ouvir falar de ateísmo, coloque-se como uma doutrina paralela e pronta para ser extinta, à medida que a humanidade cresça, que o homem se interaja melhor com ele mesmo, porque Deus está dentro de cada um de nós, né? Na questão 652, Allan Kardec vai perguntar: poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Quando Kardec fala de lei natural, ele está falando da lei que rege tudo, né? Das leis da natureza, das leis do universo, enfim, dessa lei que rege tudo. Então, ele está perguntando se isso aí pode ser considerado como uma fonte originária da adoração. E a resposta dos Espíritos é assim: ó, a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. É bom a gente considerar sempre que nós, em todo o tempo que existimos, nós nos ligamos a Deus. Porque nós saímos dele, e não é que se desligou dele. A gente saiu para evoluir, mas estamos sempre ligados a ele. Quando a religião fala religar, né, que é o sentido literal da palavra religião, é no sentido de voltar-se para Deus de onde eu saí. Mas nós nunca nos separamos de Deus. Estamos sempre com ele. Futuramente, nesse grande porvir da humanidade, nós vamos entender com mais profundidade essa relação do Criador com a criatura. Por ora, ainda estamos em situações assim muito de desvios, né, dessa proposta definitiva. Mas esteja você certa, que se ficarmos aqui na Terra, o planeta Terra vai trazer para nós, nesse porvir aí de alguns séculos, já o início definitivo da nossa ida para Deus pela nossa construção de relação perfeita entre nós e Ele. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Este é o projeto da Terra, do mundo de regeneração. Tá? Continuando, então, na questão, desculpa, agora teremos um outro subitem, que é a adoração exterior. Vamos ver que Kardec trabalha nesse subitem. Ele vai perguntar na questão 653 assim:
precisa de manifestações exteriores à adoração? Precisa de ritos, celebrações? É a pergunta que ele faz, né? Então, vamos ver o que ele responde. Olha, a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, não há aquela necessidade do rito externo. Quando você pensa em rito, vou explicar isso aqui mais frente com vocês, o rito, ele é uma estrutura de movimentos e de formas que prende a pessoa ao fato que está acontecendo. Então, pelo rito, eu prendo a mente daqueles que assistem ao fato observado, através de objetos e movimentos. Isso aí é o rito. Quando o espírito já se alinha com aquele fato observado, ele não precisa mais do rito, porque ele já torna aquilo abstrato nele. Então, o símbolo é uma forma que o inconsciente utiliza para que a gente possa identificar aquilo que está sendo colocado. Uma vez identificado abstratamente, muda-se o símbolo para a realidade. Então, os ritos vão terminar o dia em que não haveremos mais necessidades desta forma ritualística envolvendo objetos e movimentos para eu entender determinada lição. Não sei se foi claro para você. Aí você pode perguntar, mas e lá no mundo espiritual, em planetas superiores, teriam ritos? Eu penso que a gente, claro, nós não estamos lá para fazer essa definição correta, mas para chegarmos a Deus são vários os caminhos. Então, se o filho precisar ainda de uma demonstração ritualística, ou seja, de uma demonstração simbólica, provavelmente acontecerá assim. Não é? Existem tantos símbolos aqui no mundo, existem tantas coisas aqui que facilitam o entendimento da vida e do mundo, imagino que isso também pode acontecer em outros níveis superiores. Mas é para o nosso momento futuro. Então, vamos aguardar esse momento chegar. A questão, 653A, será útil a adoração exterior? Será útil fazer essa adoração exterior? Ou seja, daquela que não parte do íntimo, né? É só uma forma muito assim que eu mostro exteriormente a minha chegada a Deus. Então, por exemplo, eu vou lá no centro espírita e fico ali todo contrita, né? Naquele processo. Aí, na hora de fazer a prece, eu fecho o olho e faço aquele negócio. Isso aí é rito. Isso aí é uma demonstração exterior. O que importa é o que está dentro de mim. Né? O que importa é o que está dentro de mim. Então, eles vão dizer, olha, será a útil adoração? Sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Essa resposta dos espíritos, ela tem assim, muito a ver ainda conosco. Nós ainda temos muito esses simulacros de falar, de mostrar que nós estamos contritos. Aí, na hora de fazer uma reunião mediúnica, a gente fecha o olho e fica naquele negócio, né? Tem gente que fica dando estremelique e treme para cá e treme para lá. Sabe? É hora de começarmos a analisar. O espírito superior, ele não dá estremelique no médium. Ele chega, ele se aproxima, ele joga a frequência dele e o médium vai capturando essa frequência. Se for um espírito em estado ainda de muita agitação, o médium deve conter essa agitação. Isso aí é uma educação mediúnica. Então, esses ritos, para mostrar que está chegando o espírito, está baixando o espírito. Olha, minha gente, isso aí talvez foram dos momentos primeiros, dos primeiros adeptos do espiritismo que não tinham essas informações. Hoje, não. Hoje, a mediunidade ela tem que ser uma coisa muito natural, dentro do mais natural possível. É a nossa estada nos grupos de estudos,
nas reuniões públicas da mesma forma. Tem que estar dentro do mais natural possível, porque aí sim nós estaremos não preocupados com o rito externo, mas sim com a absorção do momento que estamos vivendo. Já ajuda bastante isso, né? Prosseguindo na questão 654, Kardec pergunta: tem preferência pelos que o adoram desta? Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Vamos ver a resposta dos espíritos, né? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. É bom, vamos de novo falar essa coisa de adorar, tá, gente? Porque nós adoramos os nossos ídolos, né? Assim, a gente tem um monte de ídolo. Por exemplo, eu não tenho, graças a Deus, eu já não tenho mais isso. Mas a grande parcela da humanidade tem ídolos, né? Então, a gente adora o ídolo. É muito comum você chegar no quarto de um adolescente ou uma adolescente e você vê lá uns cartazes, né, das bandas que eles curtem, aquela coisa toda. Então, eles ficam adorando, mesmo que inconscientemente, aquela banda. Ou seja, aquilo é uma representação muito forte que ela dá o retorno, ela dá a forma de gratidão dela, olhando, curtindo a música, às vezes coloca lá a música e fica olhando para o cartaz. Enfim, cada um com a sua maneira exterior, né? Então, isso é uma adoração ao ídolo. O que se fala aqui em adoração a Deus não é nada disso. Adoração a Deus é a proposta que o Espírito faz para se aproximar do Pai. Então, pelo pensamento, pelo sentimento, pelas boas ações. Então, isso tudo significa, representa essa palavra adoração a Deus. E não ficar lá, né, fazendo aquelas oblações, aquelas coisas ali que dá a impressão que estou... Tem gente que grita para Deus: Deus, eu estou aqui, olha para mim. Nada disso. Por isso o Espiritismo é essa coisa fantástica. Essa coisa impressionante que é o Espiritismo. Cada vez que a gente estuda o Espiritismo e cada vez que a gente compara o Espiritismo com outras propostas doutrinárias, a gente fica encantado com o Espiritismo, porque ele ensina para a gente a melhor maneira de agir, né? Então, vamos continuando aqui. Olha. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Entende o que nós estamos falando? Então, é isso de exterior, de fazer essas manifestações ruidosas, ou não, ou ritualísticas, isso não precisa disso, não. Isso aí foi no momento, como eu disse para vocês, que a fixação da mente para assuntos mais sérios ou mais profundos, então se utilizava de objetos e movimentos. Hoje, o espírita precisa entender que não necessita mais dessa forma de fixação da mente. Ele faz isso pela sua busca interior do Deus que está dentro dele. Porque tudo aquilo que nós buscamos no Espiritismo será para nos religar conscientemente ao Pai. Tudo isso, preste atenção. E o Evangelho também. O Evangelho é toda uma estrutura para que o homem se ligue definitivamente a Deus. Por isso que Jesus falou: o reino de Deus está próximo. Está próximo por quê? Os homens buscarão esse reino que está dentro dele mesmo, né? Continuando, na questão 654, Allan Kardec pergunta: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Declara-os que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá:
O que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-ei, eis com razão. Então, gente, isso é muito importante, porque, na verdade, essa forma, né, que nós temos de adorar a Deus, ela tem que partir dos nossos atos. Allan Kardec, com muita propriedade, ele disse que primeiro tem que ser feito a evolução intelectual para depois chegar à evolução moral. Quando o sujeito avança intelectualmente, ou seja, ele sabe discernir as coisas, o mundo que o cerca, então ele está pronto para se moralizar. Sabe o que acontece? É que muitas pessoas inteligentes ficam presas naquele círculo fechado da inteligência e não avançam para a moralidade. Aí ficam fazendo coisas terríveis. Quem são os gênios das trevas? São extremamente inteligentes, muito inteligentes, mas ficam presos no círculo da inteligência e não avançam para a área da moralidade. Então, é preciso que nós todos que estamos trabalhando a inteligência, cada um está no nível dela, mas que a gente já comece a pensar na moralidade. Porque uma inteligência sem moralidade é uma faca traiçoeira, é uma espada pontiaguda. Guarde isso com você, porque isso é muito sério e a gente vê muitas aberrações aí no mundo de pessoas inteligentes por causa disso. Ficam no ciclo fechado da inteligência. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha. Porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado no idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Eu quero colocar aqui uma coisa para vocês, uma coisa muito interessante. O sânscrito é a língua mais espiritualizada que tem na Terra. Quando a gente ouve um mantra em sânscrito, a gente sente um bem muito grande. Um dia eu pesquisei isso. Por que um mantra em sânscrito, cantado em sânscrito, ele dá essa forma mais próxima de nós com a espiritualidade? Então, eu fui ler um mantra traduzido para o português. Então, é uma prece. Então, o cântico do mantra é uma prece que as pessoas da Índia, naquele passado histórico, e hoje também nas escolas fechadas lá, eles fazem. Então, é uma coisa sincera. Quando a gente canta uma canção espírita, por exemplo, Ouço Deus, né? E outras semelhantes, que muitos espíritas cantam, faça aquilo do seu coração. Deus está aqui, né? Como que é interessante, essa é uma música tão pequena, né? Uma letra, mas tão grandiosa na essência. Então, Deus está aqui, né? Ouço Deus. Tudo isso, né? São coisas interessantes, né? Para a gente refletir. Então, quando você estiver no centro espírita, que estiver tendo uma canção, ligue-se, né, a Deus naquela evolução da canção. É isso que nós precisamos começar a fazer. Senão a gente vai cantar dos lábios para fora. Isso não vai resolver muito as questões de ninguém, né? Questão 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Tem muita gente que vão aos templos, né, religiosos, principalmente na Igreja Católica, nos evangélicos, na Igreja dos ortodoxa, aqui no Espiritismo. Muitas dessas pessoas vêm para mostrar para o outro, está vendo? Eu estou aqui. Não é por aí. Gente, meu amigo, minha amiga, o tempo está mudando e muito rapidamente. Muito rapidamente. Não há mais tempo a perder. Pense nisso, você aí. Não tem mais tempo para essas coisas exteriores, não. Resposta nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal
Aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridiculariza, porque então falta caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse ou por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Lembra aquela coisa lá do gasofilácio, né? Que Jesus perguntou, né? Quem que deu maior dádiva aqui? Foram esses fariseus que chegaram aqui mostrando que estavam dando muito dinheiro, ou aquela pobre viúva que deu o que tinha, que lhe fazia falta. Então, amigo e amiga, ninguém precisa ver a tua busca de Deus. Ela é sua, é individual, intransferível, é sua. Ninguém precisa saber disso, é só você. Sabe? Uma vez eu fui fazer uma apresentação de teatro numa cidade aqui do interior de São Paulo, uma cidade praiana, que não é Santos. E aí, um dos diretores do centro, ele falou comigo assim, você pode dar uma volta comigo? Isso era de manhã, nossa apresentação era à noite. E aí ele me levou num lugar lindo, lindo, lindo. Misturava montanha com mar. E aí ele falou comigo assim, aqui é minha sala de visitas. Quando eu estou muito preocupado, muito dificultado, ele era um alto empresário, mexendo com muito dinheiro, né? Então ele falou, quando eu fico muito tenso, eu venho para cá. Aqui eu encontro o meu Deus, sozinho. Então, amigo e amiga, estabeleça para você uma sala de visitas onde só você e Deus estejam presentes. Aí você estará cumprindo verdadeiramente o que é preciso para comunicar-se com Deus. Questão 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Muita gente? Vamos ver a resposta? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Aqui nós entramos numa área muito interessante, porque quando você reúne muitas pessoas, a frequência aumenta. Né? Muitas pessoas orando com sinceridade, a frequência aumenta. Lembra das sessões de materialização? Os espíritos pediam às plateias, fiquem pensando positivamente, não atrapalhe o trabalho. Então, quer dizer, pensando conjuntamente, a frequência é maior, mas o pensamento sozinho, dependendo da intensidade, da lealdade, da sinceridade, vale muito, muito mesmo, e é o que nós, às vezes, precisamos aprender a fazer. Né? Agora, Kardec vai trabalhar um outro subitem, que é a vida contemplativa. O que significa isso? Você pergunta, questão 657, tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Você que vai para o deserto, né, fica lá como ermitão. Resposta, não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem são inúteis. Demais não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que ele impõe deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, meu amigo, minha amiga, esse negócio de se isolar numa montanha, num deserto, sei lá onde, ele está deixando de fazer o bem. Então, já é um mal que está sendo feito ali. Guarda isso, que é importante, tá? Tem gente que acha que vai para não sei aonde fazer retiro, terminar esses retiros rapidinhos, tudo bem, essas imersões rápidas, sem problema. Agora, o problema é ficar lá muito tempo. Né? Aí vai deixar de fazer o bem. E Deus quer que todo mundo faça o bem para todos. O outro subitem é a prece. Então, Allan Kardec vai trabalhar aqui questões ligadas a esse momento tão importante de contrição pessoal. Né? Pergunta na questão 658.
Agrada a Deus a prece? Resposta: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível ele é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja. Se for lida mais com os lábios do que com o coração, agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque é do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Tem essa coisa do rezar, né? Vamos rezar. Rezar significa repetir. Da retare vem da raiz latina rezare. Rezare representa repetir, decorar. Então, quando eu vou rezar, praticamente eu vou recitar, né? Recitarem, né? Uma prece que já foi escrita. Então, é melhor eu fazer do coração. É isso que está aí. Faça, porque seja simplesinha. Senhor, me dá uma força. Senhor, me permite isso. Isso é muito mais meritório, né? Isso é importante saber, porque muita gente fica pegando livros, né? E recitando preces, né? Questão 659. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece, que é louvar, pedir e agradecer. Então, é uma relação bem filial, né? O filho está sempre pedindo alguma coisa, né? Para o pai, mas também agradece. E também, né? Ele louva aquilo que ele recebe do pai, sabe? Muitas vezes a criança, o bebê, ela dá um sorriso, né? Ela dá um sorriso. É um agradecimento, né? Veja vocês que coisa interessante, né? Muita coisa para a gente entender, sabe, gente? Eu digo para vocês uma coisa muito séria. Quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa de estudar, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa entender, não é? Vamos continuando aqui, questão 660. A prece torna melhor o homem? Boa pergunta, né? Será que a prece me torna melhor? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia bons espíritos para assistir. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Mas é preciso saber uma coisa, sabe? Tem pessoas que ficam aí rezando, orando 2, 3 horas. Não precisa disso não, né? Senão você vai deixar de trabalhar. Você vai deixar de fazer o bem. A prece tem que ser uma coisa rápida. Por exemplo, lá se você for um dirigente de reunião espírita, não fica fazendo aquelas preces longas, né? Intermináveis. Não. Uma coisa mais rápida. Porque isso é que toca. Quanto mais a gente fala, mais sujeito a gente fica de errar. Então, falar menos é mais sábio, né? A gente quase que não erra. Então, a pergunta no 660A, como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, até algumas vezes viciosas? Tem muita gente assim, né? Espero que não sejamos nós a resposta. O essencial, falei para vocês, não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Então, a gente, às vezes, começa a fazer essas orações longas, como ele está dizendo, fecha os olhos, né? Mas esquece de olhar para si mesmo. Então, né, essa prece, ela tem que ser um ato de sinceridade absoluta e rápida, né? Nada de muita coisa,
sabe? É isso que a gente aprende com a espiritualidade, que já é uma modificação muito grande. Lembra dos rosários? Que é aquela coisa que não acabava nunca. Questão 661. Poderemos inutilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Essa também é uma pergunta muito boa, né? A resposta é: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Tem pessoas que fazem as besteiras que eles fazem, os erros, né? E depois vai pedir perdão a Deus. Eu sempre achei isso muito estranho. Eu faço, aconteça, depois peço perdão a Deus. É como pedir indulgência, né? Então, minha gente, a melhor maneira é mudar de hábitos, comportamentos. Agora, na mudança, às vezes está mais complicada, porque a gente errou muito, aí Deus pode nos dar uma ajuda. Mas ele precisa receber de nós essa vontade sincera da mudança. Isso aí é bom saber, porque muita gente fica pedindo perdão a Deus. Cuidado que isso aí não vai acontecer não, tá? Pode-se com utilidade orar por outrem? Resposta é: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e esses se associam ao bem que deseja fazer. Tudo bem, tranquilo. Eu orei, pedi, a espiritualidade ajuda, né? Allan Kardec vai fazer aqui um comentário, olha só. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessita em seu corpo e sua alma. Mas ainda que a prece de coração é tudo e a dos lábios nada vale. Meu amigo, minha amiga, veja bem, a espiritualidade sempre coloca para nós: olha, você tem que fazer da sua parte. Não adianta você ficar pedindo misericórdia, perdão, você tem que fazer da sua parte. Então, essa coisa de pedir, isso é muito infantil. A criança, ela fica fazendo muitos pedidos. Às vezes a criança vai no mercado e ele quer comprar tudo, né? Porque ele não tem noção do que está pedindo. Agora, à medida que ele vai crescendo, vai ficando mais adolescente, ele vai percebendo que aquilo custa dinheiro, que ele tem que contribuir também na ajuda, né, para adquirir as coisas. Então, nós temos que tomar cuidado, porque tem muita gente, até espírita, que já tem essas lições todas, que ficam aí pedindo perdão a Deus, misericórdia a Deus, põe a mão na cabeça depois que faz o erro. Né? Então, preferível você analisar antes as consequências dos atos que você decidiu por assumir, por fazer. Né? Questão 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas preces estão nas mãos, as nossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabes. De novo, eles batem nessa tecla, né, gente? Nós temos que fazer a nossa parte. Orar é bom, necessário, porque nos eleva, né, as frequências, as vibrações. Mas é preciso modificar atos quando eles estão fora das leis de Deus. Aí ele vai continuar a resposta aqui ainda, vai dizer, olha, demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto, o que, do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso,
De quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Então, o erro, por exemplo, a correção que eu tenho que fazer, que às vezes é por um processo de enfermidade, de dor, é o que eu preciso. Está na ordem geral da minha recuperação final. Então, eu posso orar? Posso, mas vai valer também a resignação. Então, eu estou com um processo de enfermidade. Eu quero sair daquilo rapidamente, como um milagre, não vai acontecer. Então, a resignação também faz parte da prece. Tá certo? Então, vamos orar, mas vamos fazer a nossa parte. Você vê que não tem nada de graça, minha gente, nada. Porque quando eu estou com problema, é porque eu errei. E se eu errei, eu tenho que arcar com o meu erro. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supones. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre. Está vendo o que eu falei agora? Enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Minha gente, próprio esforço. 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Tem elas, né, o poder de abrandar a justiça de Deus? Será? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede também, porque o desgraçado sempre sente um refrigério, quando encontra almas caridosas que se compadecem das suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para a sua felicidade. Então, é sempre bom, né, a gente orar para aqueles que estão em sofrimento, mas ora sempre entendendo que ele tem que fazer a parte dele também. Sabe, tem pessoas que vão no centro espírita, eu já vi isso. Durante a palestra toda, ele está lá sentado fazendo pedidos. Já viram isso? Pega um monte de papel e fica lá. Aí eu conheço uma pessoa que faz isso, um dia eu cheguei para ela e falei, por que você está fazendo isso aí? Não, porque eu estou pedindo para você. Você não faz isso não, meu amigo. Não faz isso não. Sabe por quê? Porque você que veio aqui, você não está aproveitando o seu momento de estar aqui. Esses que não se interessam, é que você está pedindo, você tem que dizer para eles vir aqui, e não ficar pedindo para eles. Porque pode ser que eles sejam ajudados, a espiritualidade é dinâmica, é magnífica, mas eles vão ficar sempre no cantinho deles lá. Então, aproveite que você está aqui. Sabe? Isso não é orgulho, isso não é egoísmo, isso aí é ser raciocinado. Então, eu chego lá, eu fico durante a palestra escrevendo, fazendo pedidos intermináveis. Eu, quando comecei a frequentar o centro espírita, às vezes, né, as pessoas me pediam para levar um nome. Eu nunca levei. Eu falei, não, senhor. Eu estou indo para o centro espírita, o trajeto que eu vou fazer é esse, o transporte é esse. Vai lá você. Eu não vou fazer isso para você, não. Sabe? Só se a pessoa estiver acamada, né, hospitalizada, é outra história. Mas esses que estão aí, como dizem, curtindo a vida, não, eles têm que procurar. Senão eles não vão sair do mesmo lugar. Né? Tem sempre alguém bonzinho para pedir por eles. Né? Nesse sentido, o que se ele pode abreviar a pena? Se por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornareis se não fizesses o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. E aí, minha gente, é que nós temos que analisar exatamente para quem que eu estou orando. Essa pessoa pode ir ao centro espírita? Né? Ela não está, assim,
aproveitando da minha boa vontade, não. Então, eu te falei, se tiver acamado, né? Se tiver hospitalizado, é outra coisa. Mas se a pessoa puder ir, o seu conselho deve ser, vai lá. Né? Bom, questão 665. O que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? Pergunta complexa essa, né? Então vamos ver a resposta. Aos homens, disse Cristo, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhes dirigis por aquele que vos inspira afeição constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais. Testemunhos que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e convidá-lo, desde que ele convocá-lo, né? Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento. Mas só então é socorrido. Então não adianta, minha gente, aquele negócio de ficar fazendo pedido lá no centro. Se a pessoa não quer, né, você vai lá e pede para o José, que bebe muito, mas o José não quer parar de beber. Não é? Então os espíritos chegam lá, Zé, não beba, mas o Zé não quer parar. Então tudo vai depender da vontade do Zé. Então é muito melhor você chegar para o Zé e falar, Zé, vamos lá no centro, vamos lá conversar com o pessoal lá, para poder te ajudar a você mudar seus hábitos. Não é só bebida, é também outras atitudes que toma. Às vezes a pessoa que fala muito palavrão, pessoa que reclama, pessoa que xinga, pessoa que está sempre, né, com ações meio estranhas na sociedade, não adianta você ficar pedindo por ele. Tem que levá-lo. Tem que ir lá para ele ouvir, para ele mudar, oferecer um livro, que de repente um livro pequenininho, você dá um livro grandão para ele vai jogar fora, mas uma mensagem, uma coisa pequenininha, ele que tem que mudar. Sabe, minha gente? Isso nós temos que entender. Agora, vamos deixar à parte aí os pedidos das mães para os filhos, né? Que elas vão sempre pedir. Eu conheci uma senhora que ela passou a vida toda pedindo pelo filho dela alcoólatra. Ela já desencarnou e o filho continua alcoólatra. Então aí vai depender muito do espírito. Se ele não quiser mudar, dificilmente essas orações aí vão ser de utilidade, né? Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente da sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e outro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendou aos homens. Ambos, pois, se fizerem assim, obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina, de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Então, quando eu peço para alguém, eu estou estreitando os meus laços de afeto para aquela pessoa, com certeza. Isso tem esse grande valor. Mas eu posso aumentar ainda mais essa relação de afeto conversando com a pessoa, convidando a pessoa, sabe? Para que ela possa buscar o benefício para ela pelos próprios pés e próprias mãos, né? E na questão 666, pode-se orar aos espíritos? Né? Pergunta, vamos ver a resposta. Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que têm alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Aqui tem uma coisa que a gente pode comentar, o seguinte: tem filhas, né, que os pais desencarnam, eles ficam pedindo proteção aos pais.
porque é acostumado, né? O tempo todo na vida deles, o pai e a mãe protegendo. Mas cuidado, porque se eles vão para o mundo espiritual, eles têm que ter um tempo de adaptação no mundo espiritual. E nem sempre, né? Pouquíssimos podem ajudar aqueles que ficaram já de imediato. Tem que ter aquele tempo, eles têm que se acomodar no mundo espiritual, digamos assim. Então você sempre peça a Jesus, que Jesus dirige os recursos para você. Você não pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, quem foi, seu ente querido, seu amigo, amiga. Peça a Jesus, porque Jesus direciona o Espírito que pode te ajudar. Tá? Sabe, isso é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas pedindo proteção a pai e mãe que nem desencarnaram direito ainda. Então, vamos com calma com isso, porque isso é um conhecimento básico, áureo, das nossas relações com o mundo espiritual, com os espíritos, né? A Kardec agora vai fazer um outro subitem, né? Politeísmo. Então, vamos ver o que ele vai colocar aqui na questão 667. Né? Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? Politeísmo, todo mundo sabe, é a crença em vários deuses. Né? Vamos ver a resposta. A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Vejam vocês, os nossos primitivos, eles sempre acostumaram com imagens de deuses e deusas. Aquilo tocava a visão deles, tocava, eles podiam pôr a mão, né? Então, de repente, se oferece um Deus único e imaterial, que não aparece. Então, isso gerou uma dificuldade no inconsciente ou na psique da pessoa, sabe? E é isso que nós precisamos de entender, porque muitas vezes, meu amigo, minha amiga, tem muito espírito aí com a imagem de santo em casa, porque precisa tocar naquilo, os olhos precisam tocar. E a imagem do Deus único é a que está dentro do coração. Então, eu não preciso do olhar externo, eu tenho que voltar o meu olhar para dentro de mim, para o Deus que está em mim. Esse é o Deus único. Fora isso, serão propostas de divindades externas, mas eu tenho que pensar na minha divindade interna. Porque eu sou divino, você é divino, né? Daí crer-se em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses seres múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção do Deus único. Teve muita coisa interessante nessa época, quando a gente estuda mitologia, que é o seguinte, assim, você tem os espíritos protetores dos mares, você tem das montanhas, você tem os espíritos protetores da relva, né? Você tem do deserto, você tem um espírito que protege o mundo. Então, como é que você ia falar isso para o primitivo? Né? Que tem espírito. Então, eles falavam que tem deuses. Então, Poseidon, o deus do mar, Zeus, o deus do Olimpo, da montanha, e outros deuses, né? O deus da guerra, o deus da agricultura, Artemis, por exemplo, a deusa do amor, a deusa disso, a deusa daquilo, que são os protetores espirituais que trabalham para Jesus. Então, isso, à medida que o espírito vai aumentando seu potencial de entendimento, vai acabando. Então, aqui no Espiritismo, quando você lê a obra de André Luiz, ele conta que tem trechos de estradas que são protegidos por espíritos. Então, toda estrada é protegida. Tem aquele caso do Chico Xavier com os girassóis, que ele, toda vez que passava perto de um girassol, pelo ônibus, queria trabalhar, ele orava, olhava o campo de girassol e orava. Um dia o ônibus estragou lá no campo, ele desceu do campo, ele viu 2 espíritos que vieram em direção a ele. Queremos agradecer pelas preces que você faz. Nós somos responsáveis por esse campo de girassóis.
Então, quer dizer, tudo tem espírito protetor. E antigamente se falava deuses. Tá? Então, isso é que constituiu o início do entendimento da proteção perene da Terra pelos espíritos superiores. Hoje, com o Espiritismo, nós podemos entender melhor assim. Né? Questão 668. Tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Né? Resposta, sem dúvida, que isso aconteceu. Né? Porquanto, chamando Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que quando o homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, fazia dele um deus. E, por sua morte, lhes rendia um culto. Então, isso acontecia demais da conta. Não sei se vocês lembram da história do Paulo de Tarso, na ilha lá de Creta, né, que ele chega lá e ele fala coisas interessantes. De repente, uma daquelas cobras que, quando picava, matava, né, imediatamente, a cobra picou ele e ele pegou, sacudiu a cobra na fogueira, que estava de frio, né, estava com a fogueira, e aí não morreu. Não morreu. E aí os espíritos começaram a falar que ele era Deus, porque a cobra que mata todo mundo não matou ele, então ele é Deus. Então isso aconteceu muito na história, e a gente hoje não fala que é Deus, mas a gente idolatra, né? É um ídolo. Então, fulano é um ídolo, porque faz isso diferente do comum. Não, gente, só é um conhecedor a mais, que já está há mais tempo, que está mais já ligado àquele tipo de assunto. Então, isso no passado era justificado. Hoje, não é mais. Então, não idolatre ninguém. Allan Kardec vai dizer, a palavra Deus tinha entre os antigos acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, que a gente está falando aqui, né? E esses seres deram a eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância do que se achavam mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiam templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Teve na nossa dramaturgia brasileira, né, muitos anos atrás, teve uma crítica a isso. Teve uma novela, né? Naquela época se fazia novelas boas, né? Tanto é que eu lutei para entrar lá para escrever novela também. Então, tinha a novela do Roque Santeiro, lembra? Que eles deificaram, né? Um sujeito de má índole e que deram como morto. Aí virou, a cidade começou a vender coisas, né? Amuletos, com o nome dele. E um dia, esse indivíduo aparece na cidade. Então, foi assim, uma coisa, né? Vamos desmistificar o mito. Então, aconteceu muito disso na história, sabe? Então, cuidado, meu amigo, minha amiga, não idolatre ninguém. Ninguém. Você pode respeitar e pode admirar pelo trabalho que faz. Idolatria, não. Senão você se perde na sua idolatria e não cresce. Tá? Ou então faz coisas erradas pelo seu ídolo. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os que vemos dotados dos espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores. Todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da Terra. Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Aí sim. Então, como eu estava falando, você tem que respeitar
respeitar e admirar o trabalho do outro, mas sabe que ele está atuando também. Então, se tem os deuses que cuidam da tua casa aí, né? Se tem o seu Deus familiar, o seu amigo familiar, hoje a gente chama de espírito familiar, então você não precisa adorar, ele não quer isso de você. Ele quer trabalho, ele quer mortificação, ele quer substância nas mudanças, né? Bom, quanto aos espíritos, a lembrança deles se ha perpetuado conforme os povos sob diversos nomes, e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o prestígio do mistério. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Hoje, à mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o Espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Ele estava falando, né, que existia pessoas que erigiam altares para esses deuses antigos e que ganhavam dinheiro com isso, né? Tem muita gente hoje, eu fico vendo, sabe, gente? A gente tem que analisar, a vida é uma análise permanente. Eu fico vendo pessoas, escritores aí, que escrevem umas obras tão simples, mas tão simples, mas que não sei por que tem um nome muito grande. E aí as pessoas compram e não resolve nada, porque não tem substância, não tem essência, mas tem a deificação do autor. Então, cuidado com isso, minha gente, muito cuidado. Então, você vai consumir livros e mais livros, não vai te ajudar em nada, por isso que tem muitos livros, porque eles não te ajudam. Então, é preciso saber, né, da índole do autor, o que ele faz. Então, tem autor que se dedica a escrever e fazer palestras, fazer seminários, congressos, né, para ganhar dinheiro, para vender livros. Mas não tem aquela substância. Não estou falando do meio espírita, não, estou falando de outros meios também. Mas no meio espírita pode ser que tenha, não sei. Mas lá fora do espiritismo tem muita gente assim. Então, cuidado, meu amigo, minha amiga, porque essa idolatria vai te levar a nada. Absolutamente nada, né? Agora ele vai falar sobre sacrifícios, né? Pergunta, né? 669. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus, né? Primeiramente, porque não compreendiam Deus como sendo uma fonte de bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda se achava desenvolvido. Não se achava desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. Muito nessa questão, né? Eu ofereço esse corpo para ganhar isso assim, assim. Então, isso aí é um caso sério, nós temos que pensar muito nisso. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a este alguém. Assim tinham de ser com relação a Deus entre os homens ignorantes. Ou seja, eu ofereço a Deus uma coisa muito importante, um valor muito grande, a minha filha virgem de 12 anos. Eu vou imolar a minha filha virgem a Deus, que Deus vai ficar muito feliz comigo, porque eu entreguei para ele a minha preciosidade. Eu vou imolar o meu filho, e assim sucessivamente. Hoje, graças a Deus, já entendemos de outra maneira. O mundo evoluiu e nós temos que começar a mexer com aquilo que ainda está incrustado em nós e que não tem valor absolutamente nenhum. Valor espiritual nenhum, né? Na questão 669, né, vai perguntar de que modo o sacrifício... 669A.
De que modo os sacrifícios animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Começaram a matar animal e depois matar homem, né? Então, de acordo com a explicação que vindes a dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Pergunta interessante, né? Não, originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifício, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Jesus falou: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero ajuda ao outro, não sacrifício de ninguém. Então, ainda existem alguns encontros aí que sacrificam animais, né? Não entra nisso. O conselho que a espiritualidade está nos dando, né? Questão 670. Dar-se-á que alguma vez possa ter sido agradável a Deus os sacrifícios humanos praticados em piedosa intenção? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia o ato, e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que elaboravam e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se com as ideias de espíritos esclarecidos. Então é questão de evolução, né, gente? Questão de consciência. Por isso que eu falei no princípio que se a pessoa for muito inteligente, ficar presa num círculo, ela acha que isso aí é válido. Se ela se moralizar, não. Porque ela vai entrar naquele campo do Evangelho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha, se eu pratico o amor, não vou imolar ninguém. Né? Não vou imolar ninguém. Por isso que o Evangelho é extremamente necessário em nossas vidas. Né? Questão 670, né? Completando, ele vai dizer: digo esclarecidos, porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio possível lhes era vislumbrar suas origens e fim. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. É preciso crescer, sabe, meus amigos, minhas amigas? É preciso se orientar o máximo possível para que a gente não cometa enganos primários, que já não mais fazem parte do nosso status espiritual. Questão 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impela os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminar o mais possível os que não partilham de suas crenças. Poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a se sacrificarem seus semelhantes? Ainda tem essas guerras santas por aí, né, gente? Vamos ver o que a espiritualidade responde. Olha, são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que eles deem. Por que, então, há de fazer guerra a outro, sob o fundamento de ser a religião desse diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso dos seus povos, os povos ocultos? Se são desculpáveis os povos que não creram na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, como pretendes que creiam nessa palavra de paz quando ides levá-las de espada em punho? Olha, todo mundo está buscando o mesmo Deus. Então, por que eu vou matar o meu irmão que não vai pela linha que eu penso? Mas isso não é só nas guerras externas, até a nossa guerra interna também, né? Os nossos familiares, os nossos amigos. Tem gente que para de conversar com um amigo porque ele virou para outra religião, né? Tem pessoas, gente, de religiões aí, que se você falar com ele, eu sou espírita, ele não conversa mais contigo. Ele não te olha mais, porque puseram na cabeça dele que ser espírita é ser do demônio, de Satanás. Então isso é um absurdo.
Isso é uma falta de respeito, sabe? E de caridade para com aqueles que estão lá te ouvindo, sabe? Toda religião é importante, toda, porque toda ela contém os fundamentos necessários à psique naquele momento que ela busca aquela religião. Eu sou espírita porque o espiritismo me conforta, me instrui, me cura, me orienta, né? Agora, o outro precisa de outra religião, eu tenho que respeitar isso. Assim como aquelas de outra religião têm que respeitar os espíritas. Guarde isso, porque olha, tem muita gente ainda falando bobagens por aí, né? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereis que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? É outra história, né? Eu tenho que ser muito leal, muito sincero à doutrina que eu abraço. Muito leal. E não ir pelas forças externas, mas sim por aquilo que toca no meu coração, né? O espiritismo que eu entendo é de um jeito, o espiritismo que você entende é de outro, mas estamos indo sempre na mesma direção, que é de Deus. Então vamos nos respeitar, né? Mesmo dentro da mesma religião. Questão 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito que o sacrifício de animais? Kardec é muito inteligente, né? Já vos respondi declarando que Deus julga segundo a intenção. E para ele, pouca importância tinha o fato. Mas agradável, evidentemente, era a Deus que ele oferecesse frutos da terra em vez de sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo e que o fato nada vale. Olha, todo esse material aí, todas essas oferendas de produtos, né, vem do fluido cósmico universal que vem de Deus. Então você vai oferecer a Deus o que é ele, que a ele pertence. Então não precisa disso. Você oferece a tua boa intenção, porque o material que se oferecer para ele veio dele, que veio do fluido cósmico universal, né? Isso aí é bem interessante, né, de sabermos. Questão 673, né? Conseguiria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e neste caso, o sacrifício de animais praticado com um fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia? Ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Então, em vez de você oferecer a Deus, oferece a uma pessoa que precisa, né? Aí o seu produto que você conseguiu lá na sua cultura, né? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para dirigir as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei, em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. De todas as formas, os espíritos estão me dizendo o seguinte: vale a sua intenção. Tudo vale a sua intenção. O que você quer? Qual é a tua intenção naquilo que você vai fazer? Às vezes nem você sabe direito o que é, né? Então precisa saber, tá? E assim, meus amigos, minhas amigas, nós encerramos o nosso estudo de hoje. Muito interessante, muito profundo, para muitas reflexões. Por isso que agora eu aconselho vocês a ir lá nas leis morais, né? Na lei da adoração, para vocês lerem, para gravarem mais isso. Precisamos, sabe por quê, meu amigo, minha amiga?
Muitos de nós ainda estão presos a essas manifestações antigas, achando que isso é adorar a Deus. Quando que Deus está precisando do quê? Do esforço de cada um de nós, das nossas boas intenções e das nossas boas relações com os nossos semelhantes. Essa é a melhor maneira de agradar a Deus. Pensa nisso. Fica com Ele. Muita paz. Muito obrigado por você estar aqui comigo e com esse estudo aqui. Que Deus te abençoe sempre. Até o nosso próximo momento juntos. Fique em paz. Tchau. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.